Olá, sou professora Taliane Teixeira. Hoje, oitavo ano, nós iremos estudar sobre as leis abolicionistas no Brasil, o processo de liberdade, dos escravos até chegar na Lei Áurea, compreender como foi a escravidão durante os primeiros reinado, o período regencial e o segundo reinado. Então vamos mergulhar nessa história. Vocês estudaram no vídeo anterior as revoltas no Império e no período regencial. E nós vamos hoje reforçar sobre a revolta dos malês que aconteceu em Salvador, que era a nossa capital do Brasil. Foi a nossa primeira capital, depois transferida para o Rio de Janeiro. Então, nesse período, em 1835, o Brasil ele estava vivendo o período regencial. Nós tivemos a Regência Una, a Regência Trina, até o golpe da maioridade de Dom Pedro II. A revolta dos malês, esse nome malês, vem dos escravos de origem muçulmana que foram trazidos para a Bahia. Então, o que eles queriam era mais direitos políticos, queriam a liberdade, e a revolta ela foi serenamente reprimida pelas autoridades do Império. Mais de 500 pessoas foram punidas com açoites, castigos físicos, prisões, deportações, porque tanto existiam escravos na revolta, como também ex-escravos libertos. E dos 16 africanos condenados à morte, que foram executados, 3 escravos e 1 liberto, todos nagôs, da etnia dos nagôs. Eles foram fuzilados, pois ninguém se dispôs a ser o algoz do enforcamento, ou seja, ninguém quis ir para a forca como líder do movimento da revolta dos malês, conforme determinava o Código Criminal, no qual se colocava em praça pública um capuz na cabeça, e ele seria enforcado, condenado à forca. Aqui nós temos a imagem clássica do tráfico negreiro. Então ainda existia naquele momento, como um comércio muito rentável, o tráfico de escravos vindos do continente africano para o Brasil e para outros territórios da América. Nosso país ele foi o último país a abolir a escravidão. Então já tinha existido a Lei Aberdeen. A Lei Bill Aberdeen dizia que estava proibido o tráfico negreiro. Essa lei foi decretada pelos ingleses e todas as outras nações elas obedeceram o fim do tráfico negreiro, menos o nosso Brasil. Por isso nós vamos ver aqui algumas leis para inglês ver como ficaram conhecidas, porque o Brasil foi fazendo de maneira gradativa, aos poucos, essa libertação dos escravos, criando outras leis que nós vamos falar sobre elas, como a Lei do Ventre Livre, Lei do Sexagenário, Lei Feijó, a Lei Eusébio de Queiroz. Então vamos citar algumas e trabalhar. Então por isso que ficou conhecida como leis para inglês ver. Vamos ler esse trechinho final aqui desse texto juntos para compreender melhor. De qualquer forma, a política de pressão inglesa para a repressão e o tráfico negreiro acuava o governo brasileiro. Em 7 de novembro de 1831, o governo promulgou uma lei que proibia o tráfico negreiro para o Brasil, declarando livre os escravos que aqui chegassem e punindo severamente os importadores.
essa lei não pretendia, na verdade, extinguir e acabar com o tráfico negreiro, mas sim diminuir a pressão inglesa sobre o fim do tráfico. Por essa razão, comentava-se que essa era uma lei para inglês ver. Os navios negreiros, também chamados de tumbeiros, eles, por vezes, por mais de 300 anos, promoveu o comércio de escravos para o nosso país, ligando o Oceano Atlântico, por meio do Oceano Atlântico, o tráfico entre a Europa, a África e a América. Por ele navegaram os navios negreiros, chamados de tumbeiros, tumbas por conta das mortes durante a travessia do oceano, onde os corpos eram lançados em alto mar. Vamos analisar criticamente essa charge aqui. Vamos acabar com a escravidão no Brasil? Quem vai fazer as coisas para mim se você for livre? Quem é você para querer a liberdade? Ainda há muito trabalho a ser feito. Você não vai ganhar nada como a liberdade. Ganho a minha própria vida, pois a liberdade é tudo para o ser humano. Senhor, não liberte seu escravo, posso pagar muito por ele. Ou seja, a gente vê aí que existiam os grupos, que era a elite, a aristocracia, os donos de terras, os comerciantes, que não queriam pôr fim à escravidão no Brasil. E nós temos a voz do escravo: ganho a minha própria vida, pois a liberdade é tudo para o ser humano. E o Senhor mostra que ainda pode ser um comércio muito rentável. Ou seja, a maioria dos nossos governantes e ricos e brancos não aceitavam o fim da escravidão durante o Império. Aqui nós temos uma linha do tempo muito importante, vou citar e comentar algumas leis sobre elas. Começando em 1831, a lei do governo Feijó. Essa lei, ela declarava livre todos os escravos vindos de fora do império, ou seja, de outros países que chegassem ao Brasil, eles seriam considerados livres. Os que aqui estavam continuavam escravos. Essa foi a lei Feijó. Em 1835, nós tivemos a quarta lei aí, que estipulava penas para os escravos que cometessem crimes. Então, eles iriam para o tronco, recebiam punições e muitos buscavam a fuga para os quilombos. Em 1850, nós vamos ter exatamente a proibição do tráfico negreiro com a lei Eusébio de Queiroz. Em 1854, nós temos aí punição para quem fazia tráfico de escravos, quem insistia em fazer o tráfico, em trazer escravos de outros continentes e de países e nações vizinhas. Em 1864, nós temos aí o escravo, ele se torna um objeto para ser hipotecado, penhorado, ou seja, continuava sendo tratado como uma mercadoria e um produto. Em 1871, temos a lei do ventre livre, que os filhos das escravas nasciam livres, porém essa liberdade só seria dada a eles quando eles atingissem a maioridade. Já em 1885, nós temos também aqui, deixa-me tirar aqui, a lei do sexagenário, que dizia que os escravos que chegassem aos 60 anos de idade, naquela vida dura que eles tinham, muitos nem chegavam a essa idade, morriam antes, se tornariam livres. Então, mas de fato, essa liberdade só viria quando eles tivessem, em média, 65 anos, não 60, na prática.
E, por fim, a última lei, o 13 de maio de 1888, no qual, um ano antes da nossa proclamação da República, a princesa Isabel irá assinar a Lei Áurea, que vai abolir definitivamente a escravidão no nosso país. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas leis, as mais conhecidas. Então, em 1850, nós tivemos a Lei de Terras, aprovada em 1850, que determinava que as terras públicas somente poderiam ser adquiridas por meio de compra. Criavam-se, assim, barreiras para a camada pobre da sociedade e para os imigrantes obterem o título de propriedade da terra, favorecendo ainda mais o abuso de poder por parte dos ricos, que podiam comprar terras e expulsar os antigos poceiros. Foi à custa da expulsão dos povos indígenas, como Chavantes, Guaranis, que se deu a expansão da lavoura cafeeira no oeste paulista. Veja só, o tráfico negreiro já estava caminhando ali em corda bamba, caminhando para uma futura abolição. Então, vai ser mais rentável para os donos de terras começar a trazer povos estrangeiros para trabalhar nas lavouras. É quando nós vamos ver que, após principalmente também essas leis abolicionistas ganharem força, que virão os imigrantes, principalmente italianos, para o Brasil trabalhar nas lavouras de café, substituindo a mão de obra escrava, principalmente após 1888, após a assinatura da Lei Áurea. Então, veja só. A lei do sexagenário, ou seja, a partir dos 60 anos os escravos estariam libertos, não funcionou bem assim fácil na prática. Primeiramente, vamos lembrar que a solução começou a se delinear quando assumiu como presidente o Conselho de Ministros em agosto de 1885. O senador conservador João Maurício Vanderlei, o barão de Cotegipe, ele passou a negociar na Assembleia Geral uma nova proposta apresentada pelo senador conservador José Antônio Saraiva, em substituição ao Projeto Dantas. A principal modificação introduzida pelo Projeto Saraiva foi justamente a indenização do proprietário, que deveria ser feita pelo próprio liberto de 60 anos ou mais, obrigado a prestar serviços aos seus ex-senhores por 3 anos ou até completar 65 anos de idade. Como eu falei ali atrás, essa lei do sexagenário não era simplesmente chegar aos 60 anos de idade e se tornar livre. Ele só vai ganhar essa liberdade, de certa maneira, pagando por ela aos 65 anos de idade. Então, nós temos aqui, até 30 anos seria o valor de R$900, de 30 a 40 anos, R$800, de 40 a 50 anos, R$600, 50 a 55 anos, R$400, e de 55 a 65 anos, R$200. Enquanto isso, ele continuava trabalhando. A lei do ventre livre, eu já comentei com vocês. O filho da escrava, ele nasce livre, mas a liberdade só vai ser concedida a ele aos 21 anos de idade. E aqui nós temos a imagem da princesa Isabel, a carta, né, que ela assina no 13 de maio de 1888, chamada de Lei Áurea, onde realmente é quando a escravidão no nosso país será abolida, mas é importante a gente compreender alguns aspectos. Em 1888, finalmente a princesa Isabel assinou a lei que pôs fim à escravidão. Liberdade sim, direitos não. O projeto da elite conservadora saiu vitorioso, pois os ex-escravos não se tornaram cidadãos, eles não tinham os mesmos direitos dos homens brancos livres ou descendentes de lusos, né? Eles continuavam sem ter seus direitos garantidos. A educação, a moradia, o emprego não foram garantidos. Por exemplo, muitos sem moradias se afastaram dos principais centros urbanos, fundaram as favelas, as comunidades e ali iniciaram, né, a sua vida de liberto.
Além disso, com a maioria dos negros eram analfabetos, não participavam da vida política, não tinha direito de votar, nem de ser votado, né, de se eleger. A luta dos afro-brasileiros continua até os dias de hoje, como nós sabemos, nós lutamos ainda, né, principalmente um exemplo disso, a lei de cotas para negros em universidades, é um exemplo de que nós ainda estamos nessa luta para a igualdade de raça no nosso país. Obrigada, e a gente continua na nossa próxima aula falando sobre essas questões do negro no Brasil.